Irmãos, graça e paz à igreja. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos de 21 a 25. Aproveito para parabenizar informalmente, porque o pastor há de fazer isso. O casal Clébio e Larissa hoje completam 8 anos, 7 anos de casados, né? Grande alegria, glória a Deus. Cumprimento também todos os visitantes. Que alegria, né, irmãos, ouvir esse testemunho dos irmãos. Oh, Senhor. Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3, versículos de 21 a 25, diz assim: Quero trazer à memória o que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Amém, irmãos? Que maravilha! O último domingo do ano, podemos estar aqui para cultuarmos juntos o nome do Senhor. Irmãos, profeta Jeremias, o início do capítulo 3 até o versículo 20, quando nós lemos, nosso coração se entristece com o profeta Jeremias por sabermos o que o povo de Jerusalém, o povo de Judá estava passando. Talvez ele precisaria, irmão Luiz Antônio, de neuromoduladores para modular a sua alegria, a sua disposição, a sua fé no seu Criador, porque ele foi o profeta que anunciou a queda de Jerusalém e a ida para o cativeiro babilônico. E ele contemplou tudo aquilo, foi participante daquele cenário, avisou, anunciou as profecias, foi espancado, foi preso, foi torturado, podemos dizer assim. E ele agora, que estava fora do cativeiro, mas via a sua nação dispersa, destruída, sua cultura sendo agora modificada por um império tão grande e temido como era naquela época, que era o Império Babilônico. Irmãos, eu estava ali orando, ouvindo os louvores, e eu pensei assim: meu Deus, imagine eu chegar aqui, essa igreja está no chão, as igrejas aqui ao lado, os templos ao lado estarem em ruínas, todos destruídos, os templos de toda Brasília destruídos, em ruínas. Como o profeta não estava se sentindo? Mas ele começa o versículo 21, ele 180 graus, ele muda a sua fala. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança, o que nos dá esperança neste ano. Quantas coisas maravilhosas nós passamos neste ano, quantos testemunhos, um ano difícil, um ano de luto para alguns, para muitos, mas um ano de vitórias para mim e para você. Um ano onde nós chegamos aqui e é com muita gratidão que podemos anunciar essa verdade. Quero trazer à memória o que me dá esperança. O que me dá esperança nesta noite é olhar para o meu Senhor e declarar, Edmar, grande é o Senhor. Grande é o Senhor que fez os céus e a terra. O profeta sabia dessa verdade. O profeta sabia dessa verdade, bem como o salmista do Salmo 40, que confiantemente buscou o Senhor. O profeta Jeremias estava em meio a um cenário ruim, um cenário de desesperança, mas ele de repente olha para Deus e ele entende que independente do que ele estava contemplando com seus olhos, aquilo que ele estava vivendo, ainda que ele estava vendo pessoas, uma cultura, uma língua sendo levada, tradições sendo levadas para um outro império, mas ele olhava para o Senhor. E ele afirma: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. E é essa mensagem que eu quero trazer, compartilhar com a igreja nesta noite, com você que está em casa nos acompanhando. Esperança.
O escritor de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, ele diz: guarda o meu coração, porque dele procede as saídas da vida. É o meu coração, é o meu entendimento, é a minha alma, é aquilo que eu alimento, é do que eu me alimento, é para que eu alimento e para quem eu me alimento, é que vai dizer quem eu sou hoje, a quem eu busco, o que eu busco e para quem busco, vai dizer quem eu sou hoje, 27 de dezembro de 2020. Se eu olho somente para ruínas, eu vou falar apenas de ruínas, mas se eu olho para a grande e maravilhosa obra do Senhor, se eu começo a ver o quão bom é o Senhor, o quão grande Ele é, isso me traz esperança. E eu hoje pela manhã pensava, quantos reais eu paguei pelo ar que eu respirei hoje? Mas lá no hospital paga-se uma fortuna pelo oxigênio que é liberado aos pulmões de quem precisa. E eu posso agradecer hoje, obrigado Senhor pelo ar que eu respiro, o oxigênio o Senhor não me cobrou. Eu tenho motivos para agradecê-lo, e Jeremias também tinha motivos para agradecer ao Senhor. Foi citado aqui o livro do profeta Jeremias, capítulo 31, sobre a aliança com o povo de Israel. O escritor dos Salmos 40, irmãos, o escritor dos Salmos de número 40 diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Confiantemente, há uma continuidade no tempo. Eu confiei, confiantemente esperei no Senhor. Quando eu olho para Deus e confio nele, espero nele, Ele me ouve. Quando eu peço socorro, está lá o Vitor hospitalizado, mas ele está sendo cuidado. Ele pode clamar ao Deus, um dos seus atributos é a onisciência, é a onipotência e é a sua onipresença, conforme o Salmo 91. O El Elyon, o Deus que o Altíssimo Senhor, aquele no qual nós podemos nos abrigar debaixo de suas asas, é aquele que se faz presente aqui, mas se faz presente lá no hospital, bem como na casa dos nossos irmãos que estão assistindo. E é essa confiança, o mesmo salmista, no Salmo de número 41, diz: bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia mau. No dia mau, no ano de 2020, irmãos, são tantos testemunhos, avançamos, a obra aumentou, o pastor veio trazendo aqui as notícias missionárias, avançamos em outros campos, estamos nos ribeirinhos, nas comunidades indígenas do Amazonas, onde esperávamos isso ano passado? Estamos lá em Honduras, apoiamos outros trabalhos na América do Sul, nos 4 cantos da terra. Nós apoiamos, nós investimos, nós oramos e podemos muito mais. O profeta, mesmo em meio à ruína, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E no hebraico, essa misericórdia, irmãos, ela é um amor incondicional que Deus tem por nós. Esse amor que Ele tem por mim e por você, de se doar, de se entregar, de se despojar, para nós o buscarmos de todo o coração. Quando nós entramos, desejamos entrar, não ficarmos apenas no átrio, do lado de fora, no corredor que dá acesso ao lugar santo, não ficarmos apenas no lugar santo, não, queremos entrar no santo dos santos, adentrarmos num estágio onde poucos alcançam na caminhada cristã, um lugar de entrega, um lugar de permanência, um estado de oração, de caminhada com Cristo. O apóstolo Paulo ousou em dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o mesmo, quando nós olhamos para a antiga aliança cumprindo-se nos dias de hoje, cumpriu-se em Cristo, na cruz. É por isso que eles estão lá no Togo, é por isso que a irmã saiu do Acre, onde o meu primo é pastor, procure ele, pastor Roberto, da Casa da Bênção. Falou, Maico pediu para eu te procurar, já vou avisar, a missionária Eli vai passar lá na Casa da Bênção, pastor Roberto, ele é responsável por 21 igrejas lá no Acre.
Por isso que ela foi fazer missão no Senegal, país islâmico, animista. O Togo é um país animista, islâmico, e tem 7% de cristãos. É por isso que ela foi. É por isso que agora eles estão aqui. É porque essa misericórdia, irmão, este amor incondicional de entrega pelo outro. Por isso que não há de se falar em igreja dentro de casa. É preciso a coletividade. Nós somos salvos, a salvação individual para nós comungarmos como igreja, como eclésia. Você que está em casa que não pode vir, glória a Deus, Deus te abençoe. Mas a igreja é chamada a se reunir num ajuntamento santo. Aleluia! A salvação é individual, yes, sim. Mas a salvação é individual para nos reunirmos como corpo de Cristo e adorarmos ao Senhor, nos fortalecemos. O meu testemunho te edifica, o teu testemunho me edifica, me fortalece. A minha vitória edifica a tua vitória. O meu choro, você chora, a minha alegria, você se alegra. Eu posso me alegrar neste ano, venci o Covid. Eu e a minha família vencemos o Covid. O Luiz Antônio e a sua família venceu o Covid, Glenda e tantos outros que tiveram e venceram. Podemos dizer, o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Os Salmos 23, que coisa linda, irmãos, esse Salmo. Eu tenho me atentado mais para os Salmos de uns 2 anos para cá, sabe, irmãos? E ele diz no versículo 6, irmãos, como olhar apenas para as ruínas? Como apenas falar de coisas que o diabo está fazendo? Eu preciso olhar para Deus. Afinal, a Bíblia nos afirma que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia! Bondade e misericórdia todos os dias estão comigo, estão com vocês, irmãos. E nós podemos cantar grande ao Senhor. Grande ao Senhor. Eu me lembrava lá no hospital cantando esse hino, e ao mesmo tempo me lembrava do Vinícius de 14 anos que Deus recolheu sábado passado, um menino de 14 anos. E eu pensando nos seus pais, eu falei, ô Jesus, quantas vezes eu cantei esse hino e louvo ainda no hospital. Mas ali eu chorei em lembrar que para aquela família, talvez hoje, eles possam estar entristecidos, condoídos, uma ferida ainda aberta. Só Deus pode conduzi-los, e nós, como igrejas do Senhor, para anunciar essa verdade, olhar para Deus, olhar para o Senhor, vede que Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, irmãos. O salmista, ele anuncia essa verdade. E o Salmo 100, que é um hino, é um júbilo de ingresso ao templo, onde nós louvamos a Deus. Ele diz assim, no versículo 5, porque o Senhor é bom, Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade, irmã Zélia. Ele é bom comigo e é com você, basta nós entregarmos as nossas guerras interiores, batalhas interiores a Ele. O profeta estava lamentando, mas a partir do versículo 21, ele faz um giro. É como ele estivesse caminhando para lá, ele vira, não, eu vou olhar para o Senhor. Se ele permanecesse olhando para as ruínas de Jerusalém, provavelmente ele ia entrar num estado crônico de depressão, e ali ele permaneceria, mas ele olhou, ele preferiu olhar e dizer no versículo 23, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A cada manhã, o profeta estava ali num cenário de ruínas, e eu li ontem o livro de Neemias, e eu me atentando para os detalhes, quando Neemias recebeu a notícia de que havia brechas no muro de Jerusalém, havia ruínas. Irmãos, um muro em ruínas, um muro com brechas naquela época, significava fraqueza religiosa, fraqueza
de força física, de força bélica, em todos os sentidos. É como se fosse o povo de Israel estivesse destruído, abatido, não fosse nada, um povo humilhado. E Neemias se condoeu com aquilo. E Neemias começou a orar e a jejuar. E um certo dia, o rei pergunta a ele, percebe que aquele homem estava triste. E Neemias caminhava em todas as festividades, em todos os momentos onde o rei estava, ele estava, porque o copeiro naquela época, uma das missões dele era experimentar o vinho antes de dar ao rei, para saber se tinha veneno. Então, em toda a solenidade, toda a reunião, provavelmente Neemias se fazia presente. E de repente aquele homem parte para restaurar, não para ficar olhando para as ruínas, mas para restaurar as ruínas do templo. Oh, aleluia! E aquele homem parte para uma missão, irmãos. Ainda que havia opositores, arábios, Tobias, Sambalate, Gesem, aqueles homens eram governadores. Sambalate era governador de Samaria, tinha poder, tinha autoridade humana. Mas Neemias enfrenta tudo e todos e olha para o Senhor, que o havia comissionado para restaurar as ruínas dos muros de Jerusalém. E agora nós estamos aqui com o profeta. Irmãos, olha como Deus é maravilhoso. E eu posso olhar neste ano de 2020 para o Senhor e dizer que Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Mateus capítulo 28, versículo 20 diz, parte B do versículo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está comigo e com você, Ele está com Vitor ali no Agarrã, Ele está com quem está em casa, Ele está com você e comigo, irmãos. Até a consumação dos séculos, é uma promessa que o Senhor estabeleceu para nós, para a igreja do Senhor. Não foi dito que seria fácil. Eu até quero ver este ano se vão ter alguns, ou muitos, como o ano passado, que vai ser um ano só de vitória, né? O ano de 2021. Tivemos muitas vitórias, mas a vida cristã, bem da verdade, que nós temos várias derrotas. Mas nós preferimos olhar para as vitórias. Ou não temos derrotas, ou nunca ninguém aqui chorou a perda de um ente querido, de um fracasso na escola, no trabalho, uma demissão involuntária. Ou não temos derrotas? O evangelho triunfalista não tem lugar aqui no nosso meio. Nós prezamos por uma palavra. Temos vitórias? Temos, mas também passamos por aflições. Está registrado em João capítulo 16, versículo 33. Tem de bom ânimo? Tenham bom ânimo. No mundo tereis aflições, angústias, tristezas, dificuldades, pelejas, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando nós olhamos para Cristo, nós temos um exemplo perfeito de perseverança, de força, de vigor espiritual, de enfrentamento espiritual e de vitória, dentro e fora da comunidade, está entendendo? Aqui dentro e lá fora. Porque nós chegamos aqui, nós nos reunimos aqui para nos fortalecermos, para prestarmos um culto juntos a Deus, para lá fora enfrentarmos desafios no nome de Cristo Jesus, do Jesus da cruz, aleluia, que foi aqui entoado hoje os hinos em louvor a Ele, glória a Deus. E diz aqui no versículo 24, capítulo 3, Lamentações de Jeremias, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Irmãos, o meu presente, o meu galardão, a minha alegria é o meu Senhor, é o Deus, é o Shaddai, o Todo-Poderoso, o Elohim, o Deus dos céus, o Deus que criou os céus e a terra. Eu elevo os meus olhos para os montes. Eles olhavam naquela época, período de romagem, de caminhada a Jerusalém. De onde me vem o socorro? Não vem dos montes, não vem dos sacrifícios, não vem das divindades, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia!
O salmista, no Salmo 91, ele diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo, o Senhor, o El Elyon, esse Deus que é tão grande, irmãos. As crianças, eu falo para elas assim: Deus é grandão, é um Deus grandão para as crianças, que eles entendem. Deus é pequeno? Não. Deus é médio? Não. Deus é o que a Sara grita: Deus é grandão! E ela solta a voz, um soprano, e a vizinhança escuta: Deus Altíssimo. E eu descanso à sombra do Todo-Poderoso, El Shaddai, o Onipotente. É o mesmo Deus a quem Jeremias está declarando agora, num olhar de esperança após ruínas, e diz ao Senhor: meu refúgio e o meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Irmãos, quantos tombaram nessa caminhada? Tem crente que nem mais vem para a igreja, tem crente que mais nem atende telefone de pastor, nem responde mensagem. Mas nós podemos dizer: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Você é um vencedor, você veio esta noite, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Jeremias estava agora, depois de uma lamentação, de uma angústia, irmão, uma tristeza tão grande. Quem nunca lamentou aqui? Uma perda, irmãos, é porque nossa cultura nós não compreendemos algumas coisas. Mas eu vi a maneira mais fácil de entender as igrejas todas em ruína. As igrejas estavam fechadas até o mês de maio. Eu queria vir, mas não podia. Eu quero entrar no hospital para continuar o meu trabalho lá e não posso, irmãos. E às vezes eu me pego lamentando: Senhor, eu quero ir, Senhor. Jeremias, para ele era muito mais forte isso. Significava, irmão, uma geração, gerações perdidas, uma cultura, língua perdida. O Deus Yahvé, o nosso Deus deixaria de ser adorado por grande parte, a maioria daqueles que foram. E ele contemplava isso, mas ele diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperei nele. E ele finaliza aqui no versículo 25: bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Aleluias! No capítulo 14 do profeta Jeremias, ele diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu sei os pensamentos que tenho acerca de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Deus pode cessar esse vírus e os que estão por vir pela oração da igreja, pela nossa oração. É por isso que é importante estarmos juntos. Imagine você sozinho, imagine você enfrentando uma luta só, irmãos. Qual é a tendência? É desanimarmos, é de trazermos ao nosso coração aquilo que nos traz tristeza, ódio, amargura. Mas o escritor de Provérbios diz: Lamentações, diz: traga à memória aquilo que me dá esperança. E Provérbios diz: guarda o teu coração. As más notícias estão aí, mas nós temos um Deus, olhemos para Ele. Olhe, num tempo onde fechou tudo, de dificuldade, aonde imaginaríamos que a obra missionária ia avançar? Igrejas vão abrir, irmãos. Eu sonho com congregações do Betel do Lago Norte abrindo, o reino expandindo, outros países sendo alcançados, América Central, os Azirates lá na América do Norte, a América do Norte sendo alcançado, um reavivamento, e o evangelho sendo pregado. E aqui, irmãos, para nós finalizarmos, sei pregar em 1 hora, como também 20 minutos, viu, irmãos? Glória a Deus, a gente tem que, né? Glória a Deus. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5, quem quiser acompanhar, isso aqui é uma palavra forte. Toda palavra é forte, né, irmão? É a força da expressão. No capítulo 5, versículo 5 diz assim: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus? Nós é quem vencemos o mundo.
Aqueles que creem que Jesus é Senhor, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador, Ele venceu, Ele prevaleceu e nós também, em nome de Jesus. E se a morte chegar para nós, nós temos uma esperança. A morte não é problema para o cristão, a morte é o início de uma eternidade com Deus. Não tenha medo da morte, se não for pelo Covid vai ser por outra coisa, mas cedo ou mais tarde, ou pelo arrebatamento ou não, nós iremos nos encontrar com o Senhor. Tem muita gente em casa com medo da morte, com medo do corona. Cadê a nossa confiança em Deus? O salmista do Salmo 40, nós lemos aqui, ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Eu clamei por socorro para mim e minha família, e Ele me ouviu. Aleluias! E se nós não olharmos para Deus, nós vamos apenas olharmos para este mundo caído. Nós somos a luz e o sal. E a comida sem sal, irmão, ninguém aguenta. Quem é que come pipoca aqui sem sal? Terrível, né? Uma comida sem sal é terrível. E nós somos este sal que salga com temperança, com domínio próprio. Aleluia! E eu quero te convidar nesta noite a orar comigo neste lugar, neste momento. Eu finalizo a palavra dizendo: olhe para o Senhor, o Deus que restaurou o povo de Jerusalém. O cativeiro findou-se um dia. Aleluia! E nós tivemos homens e mulheres, certamente, na Babilônia. E nós tivemos vários exemplos de homens de Deus ali. E um que nós podemos dizer, Daniel, aquele jovem que perseverou e deixou um legado maravilhoso até os dias de hoje para nós contemplarmos. Então eu quero que você feche os seus olhos agora. Eu não sei qual é a sua lamentação, qual é o seu pranto, mas eu sei que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Eu vou orar por você, meu Deus e meu Pai, nesta noite, debaixo da tua autoridade, Senhor Jesus. Eu clamo por cada um dos meus irmãos, que o Senhor consolide a fé, que o Senhor possa consolidar uma espiritualidade sadia e fortalecida em Cristo Jesus, e que eles olhem para Ti e não para as circunstâncias. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, Senhor, seria coisas boas em meio a circunstâncias ruins. Em meio a um ano difícil, nós tivemos tantas coisas boas e maravilhosas, temos testemunhos para contar, estamos vivos. E por isso nos alegramos contigo. E podemos dizer: o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Que o meu Deus, o meu Senhor, possa abençoar aqui cada um abundantemente e conceder por bondade e misericórdia aquilo que os meus irmãos estão precisando. Visita o hospital, visita as enfermarias e conceda a cura em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado. Glória a Deus.